Boa tarde. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Mônica. Eu sou servidora do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. Estou aqui com vocês hoje para tratar das regras de arrecadação, gastos e prestação de contas das eleições de 2020. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite do Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo, que nos trouxe aqui e nos abriu as portas para a gente discutir as regras das campanhas dessas eleições de 2020. A gente sabe que, neste momento, as campanhas já ganharam as ruas, já estão nas redes sociais, mas ainda é tempo da gente se inteirar sobre as regras, porque a prestação de contas, que acontece em dezembro, 15 de dezembro, ela é o fruto, é o resultado do que foi feito durante a campanha, do que foi arrecadado e das despesas. Então, para que a gente tenha uma campanha, uma prestação de contas tranquila, correta, demonstrando com regularidade os gastos, com comprovação documental hábil, é necessário que a gente atente para as regras de receitas, gastos durante a campanha. E a gente verifica lá no TRE, no nosso dia a dia, que há ainda uma dificuldade dos interessados nas campanhas de compreender essas regras. Então, a gente agradece mais uma vez o CRC que nos trouxe aqui para que a gente possa mais uma vez divulgar como funciona a arrecadação, gastos e prestação de contas destas eleições. Eu vou começar falando sobre as receitas. Receitas de campanha, a gente tem dois tipos de arrecadações. As arrecadações financeiras e as arrecadações estimáveis em dinheiro. As arrecadações estimáveis em dinheiro, elas se traduzem na doação de serviços, ou na cessão, ou na doação de serviços próprios, ou na doação ou cessão de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador. A gente sabe que candidato também pode realizar doações para suas campanhas, doações estimáveis. Essas doações por parte dos candidatos, ela é feita, a estimável, quando ele cede, a gente está tentando colocar nas telas aqui para poder facilitar o entendimento compreender melhor as doações estimáveis. A gente sabe que o estimável é uma situação que ocorre muito questionamento para a gente com relação a essa natureza desse recurso. O estimável é, como eu falei, ele se traduz na doação ou cessão temporária de bens pertencentes ao patrimônio do doador ou na prestação de serviços próprios. Acontece também no pagamento de honorários de serviços advocatícios e de contabilidade por pessoas físicas. Terceiros podem doar os serviços de contabilidade, pagar por esses serviços para os candidatos? Podem, mas isso não é doação estimável. Então, a gente teve recentemente uma alteração legislativa que está vigorando para essas eleições de 2020, que diz o seguinte, que a doação feita por terceiros dos serviços de contabilidade e advocatício para a campanha não é doação estimável. Se não é doação estimável, isso não é registrado na prestação de contas. O candidato pode usar bens próprios na sua campanha? Pode. Ele pode. Como é que a gente fiscaliza, como é que a gente sabe se aquele bem pertence ao patrimônio dele para ele usar? Ele só pode usar como bem próprio aquele bem que pertence ao seu patrimônio. E o bem que pertence ao patrimônio do candidato está registrado no registro de candidatura. É dali que a gente verifica, quando há um registro de um bem na prestação de contas, se aquele bem pertence ao candidato e se ele poderia ter usado na campanha. Existe a outra forma de arrecadar, que é a arrecadação financeira. A arrecadação financeira é mais fácil da gente compreender, mas ainda assim a gente encontra erros nos momentos de arrecadar recursos e muitos questionamentos sobre essa situação. A arrecadação financeira,
é toda feita na conta bancária específica de campanha, que neste momento já deve ter sido aberta pelos candidatos. Todos são obrigados a abrir conta bancária. Então, a arrecadação financeira, ela é feita diretamente na conta bancária, através de uma transação com o CPF do doador identificado, sendo que doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10, elas só podem ser realizadas por meio de transferência eletrônica ou cheque nominal e cruzado. Doações financeiras que não obedecem a essas duas regras, elas não podem ser usadas. Ainda que o doador seja identificado, vamos supor, eu fiz uma doação para um candidato que eu apoio de R$ 2.000, só que eu fiz um depósito identificado. Depósito, ainda que o depósito venha com o meu CPF identificado na transação, no crédito bancário, esse depósito foi feito em desacordo com a regra. Qual é a regra? Acima de R$ 1.064,10, só por transferência bancária. O candidato, quando recebe essa arrecadação, ele não usa o recurso, porque se ele usa, é considerado recurso de origem não identificada e tem que ser devolvido ao Tesouro Nacional por meio de uma GRU. Então, questionam muito para a gente. Ah, mas tem lá na minha, acabei de receber meu extrato e vi que tem uma doação de R$ 2.000 em espécie. O que eu faço? Devolvo esse dinheiro, devolvo para a origem, devolvo através de uma transferência eletrônica, para que o doador possa utilizar a via correta, que é a transferência do valor para sua conta de campanha, e aí ser usado na campanha. Moedas virtuais não podem ser usadas na campanha. Financiamento coletivo. Financiamento coletivo é um outro item que gera realmente muito questionamento. Financiamento coletivo não é uma fonte de arrecadação, é apenas uma modalidade de arrecadação. É uma possibilidade que foi aberta, que foi regulamentada há pouco tempo para possibilitar a arrecadação de recursos. Então, desde o dia 15 de maio, é possível que os pré-candidatos arrecadem nessa modalidade. É uma modalidade de arrecadação que ela é feita por meio de instituições arrecadadoras que são previamente cadastradas na Justiça Eleitoral. O candidato contrata essas instituições e ela faz essas arrecadações para ele. Desde 15 de maio, isso já é possível de ser feito, esse tipo de arrecadação. Só que o recurso arrecadado vai para a conta de campanha só depois que o candidato cumpriu aqueles requisitos iniciais para a arrecadação de recursos. Qual é? Houve o requerimento do registro, em seguida a Receita Federal disponibilizou para ele o CNPJ, ele abriu a conta bancária. Abriu a conta bancária, o candidato que está arrecadando nessa modalidade de recursos, de arrecadação, ele pode receber da instituição arrecadadora os recursos na sua conta bancária. E se a sua inscrição, o seu registro de candidatura não foi confirmado, pode ser que lá em maio ele arrecadou recursos nessa modalidade e ele não saiu para candidato. Houve uma desistência, não houve o registro dele. O recurso vai ser devolvido pela instituição financeira aos doadores na forma como eles acordaram. A conta que é usada para movimentar o recurso que vem do financiamento coletivo é a conta de outros recursos. A gente sabe que a gente tem 3 tipos de contas. A conta de outros recursos, a conta do fundo partidário e a conta do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Por que são 3 contas? Porque a natureza dos recursos são distintas. Como há recursos distintos envolvidos na campanha, cada recurso tem que ser movimentado em contas distintas. Esse recurso que vem do financiamento coletivo é um recurso que vem de doações de pessoas físicas que podem doar para as campanhas. Então, esse recurso é um chamado outros recursos, não é recurso público. Então, quem está arrecadando através de uma instituição financeira nessa modalidade de arrecadação vai receber o recurso na conta que ele abriu de outros recursos. As pessoas que fazem, os doadores que fazem doação através das instituições financeiras,
tem que lembrar das regras de arrecadação de recursos financeiros. Acima de R$ 1.064,10, só por meio de transferência eletrônica ou cheque nominal e cruzado. E lembrando que as taxas cobradas por estas instituições arrecadadoras, elas também são despesas de campanha. Conta bancária. Olha só, conta bancária é obrigatória. Candidato e partido, todos, aqui no nosso, principalmente no nosso estado, estão obrigados a abrir conta bancária. Nós estivemos agora no início das eleições, das campanhas, uma certa dificuldade, verificamos através das consultas, dos candidatos em atender a esse requisito. Por quê? Porque foram muitos candidatos querendo abrir a conta no mesmo momento. Né? Então, nós tivemos uma certa dificuldade na abertura de conta, mas a gente já crê que isso tudo foi regularizado, porque, na verdade, todos têm que ter conta bancária específica para a campanha, candidatos e partidos. Essa conta é aberta em qualquer instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central, que tem a condição de encaminhar à Justiça Eleitoral o extrato eletrônico das contas bancárias abertas. Esse extrato bancário, toda a movimentação de campanha de candidato, ela é pública, está sendo divulgada na página de internet do Tribunal Superior Eleitoral e do TRE. Ela é divulgada num espaço que é chamado Divulga Cande Contas. Ali a gente tem todas as informações de campanha, inclusive da movimentação dos extratos das contas dos candidatos, que são enviados pelas instituições financeiras para a Justiça Eleitoral. A única exceção para a abertura de conta bancária nas eleições é nas circunscrições onde não haja agência bancária ou posto de atendimento bancário. No nosso estado, nós temos todos os nossos municípios têm condição de atender a esse requisito, ou seja, todos os nossos candidatos têm que abrir conta bancária. A exceção também é para aquele candidato que renunciou, desistiu, teve o registro indeferido, foi substituído antes do prazo de 10 dias contados da concessão do CNPJ e desde que ele não tenha indícios de arrecadação de recursos. A gente sabe que, a partir do registro da candidatura, a Receita automaticamente fornece um CNPJ. Um CNPJ que possibilita o atendimento a duas condições, que é a abertura de conta bancária. E também possibilita que a documentação de campanha seja registrada com esse CNPJ, seja carimbada com esse CNPJ. O CNPJ, os candidatos abrem a conta no prazo desses 10 dias. E qual é a conta? A gente tem muito questionamento e ainda há muita dúvida. No prazo de 10 dias, eu abro a conta dos outros recursos. Todo candidato tem que ter uma conta bancária. Uma conta bancária para recepcionar os recursos próprios e as doações de pessoas físicas. Ainda que o candidato não tenha expectativa de arrecadar recursos durante a campanha, eu sou candidato a vereador, por exemplo, e eu sei que toda a minha campanha vai ser financiada pelo candidato a prefeito. Ele que vai fazer a campanha, porque ele tem os recursos, ele é que vai receber os recursos. Ainda assim, eu sou obrigado a abrir a conta bancária. Eu abro inicialmente, naquele prazo de 10 dias que eu sou obrigado a abrir uma conta bancária. Eu abro uma, porque eu não sei se durante a campanha eu vou receber recursos públicos. Ou se eu tenho certeza que esses recursos vão vir, eu abro logo as outras duas, a conta do fundo partidário e a do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Inicialmente, a gente orienta que abra uma. Abra uma. Se durante a campanha o partido sinalizar, olha, eu vou enviar recursos para você e é recurso público do fundo partidário, eu providencio a abertura da conta do fundo partidário antes do recebimento desses recursos. E essa abertura dessa conta não tem que obedecer os 10 dias, porque eu já obedeci aquela regra dos 10 dias e abri uma conta para outros recursos.
o fundo partidário que vier durante a campanha, eu providencio a abertura. Se o partido falar, olha, vai ser recurso das duas naturezas, é recurso público do fundo partidário e recurso público do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ou fundo eleitoral, como chamam. Aí eu tenho que abrir as duas contas. Para quê? Para possibilitar que cada recurso saia de uma conta distinta e possibilitar a fiscalização da aplicação do recurso público. O recurso público que entra numa conta comum, numa única conta, se o candidato movimenta outros recursos, fundo partidário e fundo especial, não é possível a fiscalização da aplicação desses recursos, porque eles se misturam. Por isso que é necessário que você tenha as três contas. Tenha as três contas desde que você arrecade recursos dos três tipos, das três naturezas. Porque se você só tiver recursos próprios, recursos de doação de pessoa física, eu só tenho uma conta. Eu vou abrir as outras duas na medida em que houver a arrecadação dos outros dois recursos. A desaprovação das contas é quando você paga despesas com recursos financeiros que não venham das contas de campanha. Você arrecada, se durante a análise da conta se verificar que houve arrecadação de recursos, pagamento de gastos, com recursos que não foram movimentados naquela conta bancária que você abriu, isso gera de cara uma desaprovação das contas. Por quê? Porque isso significa que você teve caixa 2, que você movimentou recursos por fora, recursos que não foram informados, recursos de origem que a gente não conhece. O banco tem que acatar a abertura dessa conta especial para campanha específica num prazo de até 3 dias. Então, a abertura da conta bancária no banco não é imediata. O banco tem até 3 dias para acatar o pedido de abertura de conta do candidato, vedado o condicionamento a depósito mínimo e a cobrança de taxas e despesas de manutenção. Mas o banco pode sim cobrar demais taxas e despesas normalmente cobradas por serviços bancários avulsos. O banco pode sim se negar a fornecer talão de cheque para aquele candidato que está com alguma restrição de crédito. Ele pode sim negar o fornecimento de talão de cheque. Questionam muito para a gente esse tipo de pergunta. O banco tem que identificar o CPF ou o CNPJ do doador e do fornecedor. O banco deve abrir a conta mesmo quando vencido o prazo. O meu CNPJ, eu tenho 10 dias da concessão do CNPJ para providenciar a abertura da conta, só que eu extrapolei esse prazo e não consegui abrir a conta no prazo de 10 dias. O banco não fiscaliza essa questão de prazo. O banco abre a conta, porque a fiscalização do cumprimento dessas regras, ela é feita pela Justiça Eleitoral no momento da análise da sua conta. Então, passaram os 10 dias, eu vou poder abrir a minha conta? Eu vou responder para aqueles muitos que questionam a gente. Pode. Você deve abrir a sua conta. Mesmo passados 10 dias, essa avaliação não é feita pelo banco, é feita no momento do exame das contas. A recusa, embaraçar a abertura da conta, sujeita o responsável ao disposto no 347 do Código Eleitoral. Ou seja, você não pode obstruir o cumprimento dessa regra, no caso do banco, pelo candidato. Recibo eleitoral. Recibo eleitoral é um outro ponto que gera muita demanda para nós. O que é? O recibo eleitoral, ele é obrigatório para recursos estimáveis em dinheiro e para aqueles recursos que são arrecadados por meio da internet. São aquelas doações realizadas por meio de mecanismo disponível em página eletrônica. Aí sim, nessas duas modalidades, a regra é a emissão do recibo. Doação financeira, candidato, você não está obrigado a emitir recibo. Por quê? A doação financeira ela é comprovada pelo comprovante bancário.
Quer um documento melhor para se comprovar uma arrecadação financeira do que o documento fornecido pelo banco, do que o seu extrato bancário com a identificação? Então, o recibo eleitoral eu posso emitir? Pode. O sistema de prestação de contas, que nós vamos ver mais à frente com o meu colega que vai apresentar, ele possibilita que você emita recibo para toda e qualquer arrecadação de recursos. Mas você não é obrigado a emitir recibo quando se trata de arrecadação financeira. Por quê? A sua arrecadação financeira é comprovada pelo comprovante bancário. Como você emite o recibo? O candidato usa o sistema de prestação de contas, o SPCE. E o partido? O partido ele não emite recibo eleitoral. Ele emite recibo de doação. E esse recibo de doação vai obedecer às regras da resolução que trata da prestação de contas anual dos partidos. Partido político tem uma existência que vai além dos limites da campanha. Então, ele já presta contas anualmente para a Justiça Eleitoral, obedecendo às regras da resolução TSE número 23.604. E é lá nessa resolução que está delimitada a regra para a emissão de recibo de doação. Então, o partido, quando arrecada recursos para a campanha, ele vai emitir recibo de doação, obedecendo às regras da resolução que trata da prestação de contas anual dos partidos políticos. A impressão, então, dos recibos pelos partidos é obedecendo o sistema, usando o sistema de prestação de contas anual. O candidato usa o SPCE para emitir os seus recibos eleitorais. Os recibos têm que ser emitidos em ordem cronológica, concomitantemente à arrecadação, e nas doações que são realizadas pela internet com cartão de crédito, o recibo é emitido no ato da doação. A emissão de recibo, quando eu falo, a emissão de recibo nas doações estimáveis, ela é obrigatória. Mas existem 3 situações que a resolução excepciona e fala assim, olha, é facultativo para você emitir recibo quando você arrecada, quando há cessão de bem imóvel até R$4.000. Quando, nas doações estimáveis entre candidatos e partidos decorrentes do uso comum de sedes e material de propaganda conjunta. Santinhos casados, a gente dá sempre esse exemplo clássico. O candidato a prefeito realizou o gasto, registrou na sua prestação de contas a despesa e parte desse gasto beneficiou o candidato B ou C. Ele faz o rateio e entrega para os candidatos a parte que eles se beneficiaram. Esse recebimento do material casado, impresso por par, que foi feito pelo candidato a prefeito, recebido pelo vereador, nessa situação, o candidato a vereador está dispensado de emitir o recibo eleitoral. Também está dispensado de emitir o recibo eleitoral na seção de automóvel de propriedade do candidato, cônjuge, parentes, até o 3º grau, para uso pessoal durante a campanha. Eu utilizo um veículo próprio, meu candidato, durante a campanha, eu estou dispensado de emitir o recibo. Posso emitir o recibo eleitoral? Posso, mas eu estou dispensado. Agora, a gente tem que observar, que eu coloquei até em vermelho aqui para chamar bastante atenção, que a dispensa da emissão do recibo não afasta a obrigatoriedade do registro das operações nas prestações de contas dos doadores e dos beneficiados. Isso significa o quê? Que essas situações aqui que eu apontei como emissão facultativa do recibo, a emissão sim é facultativa, mas o registro da doação não é facultativo. Não é facultativo. Se eu sou candidato, utilizo um veículo próprio, um veículo cedido por um familiar na minha campanha, eu estou desobrigado de emitir o recibo, mas eu estou obrigado a registrar a doação na minha prestação de contas. Partido político. Como eu falei anteriormente, partido político tem uma existência que vai além dos limites da campanha.
Então, o partido político, ele tem uma conta de outros recursos, ele já faz arrecadação de recursos. Ele faz arrecadação de recursos dos filiados, né, que fazem doações para ele. Essa movimentação está na conta de outros recursos. Ele pode usar esses recursos que ele tem já na conta dele lá, de outros recursos, para a campanha? Pode. Mas como ele faz para arrecadar, como ele faz para aplicar esses recursos que ele tem na conta de outros recursos na campanha? Ele tem que transferir esses recursos antes de usar na campanha para a conta de campanha de doações para a campanha. Assim como o candidato tem uma conta específica de doações para a campanha, o partido também tem. Então, o partido, quando usa recursos que estão na sua conta de outros recursos e usa esses recursos na campanha, ele antes tem que transferir para a conta de campanha. Tem que registrar essa movimentação tanto na prestação de contas anual dele, quanto na prestação de contas de campanha. Aqui também eu gostaria de abrir um parênteses para orientar os partidos, porque a gente, quando analisa contas de exercícios que têm campanha, a gente verifica que alguns partidos cometem um equívoco e não registram na prestação de contas anual do exercício que tem campanha a movimentação de campanha. E depois justificam quando eles são diligenciados. Ah, essa movimentação já foi informada na minha prestação de contas de campanha. Foi informada e foi analisada lá, na prestação de contas de campanha. Mas se você não registra na sua prestação de contas anual, a sua prestação de contas anual não vai estar refletindo a sua real movimentação durante o exercício. Ela vai estar omitindo uma movimentação que você teve na campanha. A movimentação que você teve na campanha já foi analisada nos autos próprios, que é da sua prestação de contas de campanha. Mas elas têm que estar informada obrigatoriamente na sua prestação de contas anual também. Partido, quando usa recursos da conta de outros recursos, dos filiados que estão doando, e usa esses recursos para a campanha, ele transfere esses recursos para a conta de campanha, positivo. Mas essas pessoas, quando ele usa esses recursos na campanha, elas se tornam, esses filiados se tornam doadores de campanha. Então, eles também estão sujeitos àquele limite de doação para a pessoa física, que nós vamos ver mais à frente. Partido pode usar recursos do fundo partidário. Fundo partidário é considerado uma verba pública, que ela é repassada pelo Tesouro Nacional ao TSE, e o TSE distribui, de acordo com as regras próprias, ele distribui esses recursos para os diretórios nacionais em duodécimos. Então, nós temos aqui no nosso estado partidos que recebem todo mês recursos recebidos do nacional provenientes do fundo partidário, que, portanto, já tem uma conta de fundo partidário aberta. É nessa conta do fundo partidário que ele vai fazer a movimentação de campanha. Então, o partido político, se já tem uma conta específica do fundo, ele não abre uma outra conta para movimentar recursos de campanha do fundo. Ele movimenta os recursos do fundo que ele desejar aplicar na campanha, ele movimenta usando a própria conta do fundo que ele já tem. O registro da movimentação que ele faz, das aplicações que ele faz no fundo partidário na campanha, tem que também vir aparecer nas duas prestações de contas. Tanto na prestação de contas no final das eleições, em 15 de dezembro, que ele presta à Justiça Eleitoral, quanto na prestação de contas que ele vai apresentar do exercício de 2020, em 30 de junho do ano que vem. A movimentação do fundo tem que vir nas duas prestações de contas. A movimentação do fundo que ele faz para a campanha, na prestação de contas de campanha e na prestação de contas anual. Dos recursos do fundo partidário que o partido colocar na campanha, 30% pelo menos tem que ser aplicado em financiamento de candidaturas femininas. A candidata que recebe recurso do fundo partidário, aplica ele no interesse da sua campanha ou de outras campanhas femininas. Isso não impede que ela use esse recurso para pagamento de despesas, transfira ao partido para pagamento de despesas
referentes à sua cota-parte no custeio de gastos coletivos. Despesas comuns com outros candidatos do gênero masculino. O importante é que se fique demonstrado que o gasto que ela fez com o recurso público reverteu em proveito da sua campanha. Nós vimos nas campanhas de 2018 que a gente tinha essa regra estabelecida, nós vimos simplesmente candidatas recebendo recurso público e repassando para os candidatos do gênero masculino. Isso aí não atende à norma, porque a norma disse que o repasse para ela é para financiamento da sua campanha ou de outras campanhas femininas. É vedado o repasse do fundo partidário dentro ou fora da circunscrição por partidos ou candidatos que não pertencem à mesma coligação ou que não estão coligados. Repasse do fundo partidário em desacordo com essas regras que eu citei anteriormente, elas significa que houve uma aplicação irregular do recurso. E toda vez que há aplicação irregular de recurso público, esse recurso tem que ser devolvido ao Tesouro Nacional por meio de uma GRU. Outra arrecadação pública é a arrecadação proveniente do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Esse fundo é o chamado Fundo Eleitoral. É um recurso que foi criado especificamente para ser aplicado em eleições. Especificamente para o partido aplicar em candidatos próprios ou candidatos que compõem a sua coligação. Portanto, é vedado ao partido que não possui candidato próprio ou em coligação na circunscrição, repasse do fundo para outros partidos ou candidaturas desses partidos. É vedado também o repasse do fundo especial dentro ou fora da circunscrição por partidos ou candidatos que não pertencem à mesma coligação ou não coligados. É a mesma regra da aplicação dos recursos do fundo partidário. Os recursos do Fundo Especial de Financiamento recebidos pelo partido ou pelo candidato que não foram usados na campanha, eles não são sobra de recursos. São recursos que têm que ser devolvidos ao Tesouro Nacional por meio de uma GRU. O partido deve aplicar, no mínimo, 30% do fundo especial nas candidaturas femininas, a mesma regra do fundo partidário. A candidata deve aplicar o fundo no interesse de sua campanha ou de outras campanhas femininas. A candidata pode usar o fundo especial para pagamento de despesas comuns com candidatos do gênero masculino, transferir o recurso ao partido para custeio da sua cota-parte em despesas coletivas. E pode fazer outros usos regulares desse recurso, desde que fique demonstrado o benefício desse gasto para a sua campanha. Repasse do fundo especial em desacordo com essa regra significa que houve uma aplicação irregular e esse recurso tem que ser transferido ao Tesouro Nacional por meio de uma GRU. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal ele determinou que, nesta eleição, os partidos distribuam o fundo especial e o fundo partidário de forma proporcional à quantidade de candidatos negros de cada partido. Então, nesta eleição, foi agora no começo de outubro, o Supremo determinou isso, que está vigorando para essa eleição, essa determinação. Recurso público aplicado pelos partidos deve ser feito de forma proporcional à quantidade de candidatos negros de cada partido. Neste momento, a gente não tem nenhuma regulamentação dessa regra por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Pessoas físicas podem doar para a campanha até o limite de 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior, que é 2019. Recursos próprios dos candidatos ficam limitados até 10% do limite de gastos para o cargo em que ele concorrer.
Não se aplicam esses limites para as doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bem móvel ou imóvel de propriedade do doador ou prestação de serviços próprios até 40 mil. Essa limitação, essa exceção que eu li aqui, não se aplica, é só para os doadores. A pessoa física pode doar até 10% do rendimento bruto do exercício anterior, oferido no ano anterior, mas não se aplica a ela essa regra aqui dos 40 mil. Candidato, não. Candidato, a regra dele é essa. Recurso próprio do candidato, quer financeiro, quer estimável, está limitado a 10% do limite de gastos para o cargo em que ele concorrer. Doações acima desse limite aqui geram multa no valor de até 100% do excesso. E esse limite vai ser apurado anualmente pelo TSE e pela Receita Federal. Fontes vedadas. Não podem doar para as campanhas pessoas jurídicas, recursos de origem estrangeira, pessoa física, permissionária de serviço público. Origem estrangeira, ela não depende da nacionalidade do doador, mas da procedência do recurso. E permissionário, essa vedação dos permissionários não alcança recursos próprios aplicados pelo candidato em sua campanha, no caso do taxista. Taxista permissionário pode utilizar os recursos próprios, ganhos dele próprios na campanha? Pode, porque não alcança essa regra da fonte vedada, no caso do permissionário que usa recurso próprio em sua campanha. A gente sempre tem um questionamento se essa ou aquela é um permissionário de serviço público. Como a gente orienta? A Justiça Eleitoral recebe dos órgãos públicos informações sobre permissionários. E essa informação é divulgada na página de internet do TSE. Então, cabe ao prestador de contas consultar e na situação, e essa lista que está divulgada, ela não exaure todas as fontes vedadas. Por isso que cabe ao prestador de contas buscar se informar, aferir a licitude da doação que ele está recebendo. Então, a gente tem divulgado na página de internet os permissionários, de acordo com as informações que a Justiça Eleitoral recebe dos entes públicos, mas essa lista não é exaustiva e cabe ao prestador de contas aferir a licitude da doação dos recursos que estão sendo empregados em sua campanha. Recursos de fonte vedada têm que ser imediatamente devolvido ao doador, não pode ser usado e, na impossibilidade de devolução, tem que ser transferido ao Tesouro por meio de uma GRU. Recursos de origem não identificada. Recursos de origem não identificada também não podem ser usados e devem ser devolvidos ao Tesouro por meio de GRU. O que caracteriza? Existe uma lista na legislação eleitoral que relaciona o recurso, que é considerado recurso de origem não identificada. São eles. Quando não há a identificação ou a identificação é incorreta do doador. A falta de identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas de outros candidatos ou partidos. Acontece quando o partido transfere recursos para um candidato e é recursos da conta de outros recursos dele. Toda vez que o candidato receber um recurso de outro candidato ou de partido, eu oriento ele a questionar: esse recurso que você vai me passar, qual é a origem dele? Porque se for recurso, a gente viu, recurso do fundo partidário, eu vou ter que ter uma conta para recepcionar esse recurso. E se eu não abrir a conta do fundo partidário, eu tenho que providenciar a abertura dessa conta antes do recebimento desse recurso.
Se o recurso que o partido está te passando, ou outro candidato está te passando, é recurso do fundo especial, fundo eleitoral, e eu não tenho essa conta aberta, eu tenho que providenciar a abertura dessa conta antes do recebimento do recurso. E se o partido está te passando, ou outro candidato, que é recurso privado, que é recurso proveniente de doações de pessoas físicas, são aqueles recursos, vamos supor, que o partido tem na conta dele, que é oriundo de doação de filiado. E o partido vai te passar. Não, o recurso que eu estou te passando, candidato, é da minha conta de outros recursos, é recurso de filiados. O candidato tem que buscar com o partido a informação da origem desse recurso. Porque se o candidato não informa o doador originário, esse recurso é recurso de origem não identificada. Ou seja, eu recebi recurso do partido e eu tenho que saber a procedência desse recurso. É recurso público? Sim, eu tenho conta específica. É recurso privado, proveniente de doações de pessoas físicas, ou o partido me está me enviando contribuições de filiados, eu tenho que saber o doador originário desse recurso. Não basta eu informar na minha prestação de contas que esse recurso veio do partido X. Outros recursos do partido X. É do partido X, mas é proveniente de doação que foi feita pela Mônica. Então, eu vou ser doadora de campanha dele. Eu doei para o partido e o partido está me transferindo esse recurso para o candidato. Eu sou a doadora dele e eu vou aparecer na prestação de contas dele. Caso o candidato não proceda dessa maneira, esse recurso é recurso de origem não identificada. Por quê? Ele se enquadra nessa regra aqui. Caracteriza o recurso como de origem não identificada. É a falta de identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas de candidatos ou partidos políticos. Doações financeiras de outros recursos, porque quando o recurso é público, eu já identifiquei na minha conta bancária e na minha prestação de contas. Falei que esse recurso eu recebi do partido e é do fundo partidário. É do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Também é recurso de origem não identificada aquelas doações financeiras iguais ou superiores a R$ 1.064,10 em desacordo com a norma. É o que eu falei anteriormente. Valores acima de R$ 1.064,10 só podem ser arrecadados por meio de transferência eletrônica, cheque nominal e cruzado. Não aconteceu dessa maneira, o recurso é de origem não identificada. Doações recebidas sem a identificação do CPF ou do CNPJ no extrato eletrônico ou no documento bancário. Recursos financeiros usados que não provenham das contas de campanha. É o que eu falei anteriormente. Usar recurso na campanha que não vem da conta específica que você abriu para a campanha é recurso de origem não identificada. Demonstra o quê? Caixa 2. E esse recurso não pode ser usado, tem que ser recolhido ao Tesouro Nacional. Doações de pessoas físicas com situação cadastral na Receita que impossibilite a identificação do real doador. Nós já tivemos doações, nós já pegamos em análise de contas no tribunal, prestação de contas que doadores estão com o CPF cancelado na Receita por óbito. Então, esse tipo de doação não permite, essa situação cadastral dela na Receita, não é uma irregularidade do doador porque ele está com problema com alguma situação fiscal pendente. Não é isso. É aquela situação da Receita que não possibilita você identificar o doador. É como CPF cancelado por óbito. Você não conhece o real doador. Isso é recurso de origem não identificada. Também não pode ser usado na campanha recursos usados para quitação de empréstimo cuja origem não seja comprovada. Olha só, candidato e partido podem contrair empréstimos em instituições financeiras reconhecidas pelo Banco Central para fazer esse tipo de transação e usar esses empréstimos na campanha. Permitido. O candidato que usa empréstimo dessa natureza na campanha, a parte do recurso que ele usou na campanha, no momento em que ele presta contas,
essa parte do empréstimo que foi aplicada na campanha tem que estar quitada. Porque se não está quitada, você não sabe qual é a origem do recurso que vai quitar. Quem está financiando essa campanha? Ele contraiu o empréstimo, venceu, usou na campanha, e um terceiro está doando que não poderia doar, foi lá e quitou, deu o dinheiro para ele pagar esse empréstimo. Então, não pode. O candidato que usou empréstimo, realizou empréstimo em instituição financeira, que é autorizada para fazer esse tipo de transação pelo Banco Central, a parte do empréstimo que o candidato usou na campanha, ela tem que estar quitada no momento da entrega do prazo final da prestação de contas, porque senão esse recurso é recurso de origem não identificada. A data limite para arrecadar e para contrair gastos é a data da eleição. Como é que eu sei a data? Os gastos, eles se ocorrem no momento da contratação. O gasto se efetiva no momento da contratação. Como é que eu sei que aquele gasto, como é que eu vou aferir se aquele gasto é gasto de eleição? Porque o documento comprobatório, ele foi emitido até a data da eleição. Porque até a data da eleição, eu só posso contrair gasto eleitoral até a data da eleição. Agora, excepcionalmente, eu posso arrecadar recursos depois das eleições. Para quê? Eu posso arrecadar recursos depois da eleição até a data do prazo final da prestação de contas, que é 15 de dezembro, para pagar despesas que já foram contraídas até a eleição, mas que não foram pagas até o dia da eleição. Ou seja, passou a eleição, eu faço um balanço da minha campanha e vi que eu tenho mais gastos do que recursos arrecadados. Depois das eleições, eu não posso contrair gastos, mas eu posso continuar arrecadando recursos até a data limite da entrega, do prazo final da prestação de contas, para quê? Pagar esses gastos que eu tive, que são gastos eleitorais, contraídos até a data da eleição, mas que não foram pagos porque eu não arrecadei recursos suficientes até a data da eleição. Então, depois das eleições, eu posso continuar arrecadando recursos para pagar exclusivamente esses gastos eleitorais que eu tive. De forma que os débitos da campanha, eles estejam quitados no momento da entrega da prestação de contas final. Por quê? Débitos não quitados até a prestação de contas final podem ser assumidos pelo partido político. É o caso da assunção de dívida. O partido político, o órgão municipal, pode assumir um débito de campanha de um candidato. Pode. Aí ele responde solidariamente com esse candidato pelo aquele débito. Quando há assunção de dívida de campanha, nessa situação, tem que haver documentos que comprovem essa assunção. Tem que haver uma decisão, uma ciência, uma concordância do órgão nacional do partido. Tem que haver um acordo formalizado com informação da origem, valor da obrigação, dados do credor e a sua anuência. Tem que haver um cronograma de quitação e pagamento que não ultrapasse o prazo para a prestação de contas das eleições subsequentes para o mesmo cargo. Partido que assumiu dívida de candidato desta eleição, ele tem um prazo de até a eleição para o municipal seguinte, o prazo final da eleição municipal seguinte, para quitar essas dívidas. E tem que indicar a fonte do recurso que ele vai usar para pagar essas dívidas. Partido que assume dívida, ele paga essas dívidas aqui com recurso da conta de campanha dele, doações para a campanha. É por essa conta de doações para a campanha que o partido paga os débitos daqueles candidatos que ele assume as dívidas. Ele assume, registra na sua prestação de contas, apresenta o cronograma e no momento da análise vai ser feita a fiscalização, se está sendo cumprido esse cronograma e vai ser feita a verificação se o recurso está saindo dessa conta de outros recursos.
Gastos de campanha, eles estão descritos, tem um rol lá no artigo 35 da Resolução 23.607. Com relação a gastos, a gente tem que saber que há limites de gastos para candidatos. Partidos não têm limite de gastos, mas candidato tem. E o limite de gastos dos candidatos está divulgado na página de internet do TRE e do TSE. Então, cada município, a gente sugere que o candidato que não fez isso ainda, que não sabe o seu próprio limite de gastos, que corra na página de internet e verifique, porque nós podemos ter municípios vizinhos, Vitória e Vila Velha, por exemplo, com limites de gastos distintos para os candidatos a prefeito, por exemplo. Então, é importante que você saiba o seu limite de gastos. Até quanto você pode gastar. E o que integra o cálculo do limite de gastos? Nós vamos aferir se você ultrapassou o seu limite de gastos, somando o quê? Todos os seus gastos contratados, todas as suas despesas financeiras, somadas com as transferências que você fez financeiras para outros candidatos financeiras. E também as doações estimáveis recebidas. Então, somando as despesas contratadas, as transferências financeiras que você realizou para outros candidatos e as doações estimáveis recebidas, soma isso tudo, nós vamos verificar se você ultrapassou aquele limite de gastos divulgado lá na página de internet. Gastos que o candidato fez, advocatícios e de contabilidade, não vão ser apurados, estão fora desse cálculo aqui. Então, o candidato, gastos com contador e com advogado para a campanha, são gastos eleitorais? São. Podem ser custeados com recursos de campanha? Podem, mas eles não entram nesse cômputo desse limite de gastos, eles estão fora desse cálculo que eu falei. Quem extrapola o limite de gastos, o candidato que extrapola, ele recebe uma multa de até 100% do valor excedente, que é apurada no exame das contas dele. Vejam, candidato a vice, a gente está tendo muita demanda com relação a candidato a vice. Olha, a candidatura é única, o cargo é para prefeito. O vice não tem limite. Se você olha na página de internet, o limite é para o candidato, é para o cargo. Então, é um limite só, não é um limite para um e para o outro. O vice pode arrecadar recursos? Pode. Ele está obrigado a abrir conta bancária? Não, ele não está obrigado. Mas se ele arrecadar recursos, ele pode arrecadar recursos? Pode. Ele pode abrir uma conta bancária? Pode, mas ele não está obrigado, mas ele pode. Ele abriu a conta bancária, ou ele arrecadou recursos estimáveis, ele não emite recibo eleitoral. O recibo eleitoral é do titular do cargo. O vice, ele não tem limite de gasto, o limite é único, é para o titular do cargo. O vice, ele arrecadou recursos financeiros, a gente teve uma consulta esses dias lá no tribunal. Abriu conta, arrecadou recursos financeiros e quer mandar o relatório financeiro, que nós vamos falar mais adiante. O relatório financeiro, quem envia é o titular do cargo, porque o recurso que o vice recebe entra na prestação de contas do titular do cargo como recurso próprio. Não existe uma prestação de contas separada, salvo naquelas situações excepcionais em que, decorrido o prazo para a entrega da prestação de contas, o prefeito deixou de apresentar suas contas. Aí o vice pode autonomamente apresentar as contas. Mas ele não tem autonomia para fazer uma prestação de contas isolada. Despesas realizadas pelo partido em prol de campanhas. O partido, como eu já falei anteriormente, eu só vou passar por isso aqui. O partido pode realizar gastos em benefícios de campanha? Pode. O gasto é registrado na sua prestação de contas. Ele informa isso na prestação de contas e faz a transferência estimável aos candidatos beneficiados com os valores individualizados, exceto quando se trata de doações decorrentes de gastos que ele fez com honorários advocatícios e de contabilidade.
resumindo, o partido pode pagar os gastos do candidato com os gastos, assumir os gastos dos seus candidatos com honorários advocatícios e de contabilidade? Pode. Ele vai registrar esse gasto na sua prestação de contas, mas ele não vai fazer a doação, porque esse gasto aí está fora dos gastos que ele tem que fazer a individualização. Ele faz a individualização e faz a doação estimável para os beneficiados de todos os gastos que ele fez e que beneficiou os candidatos, salvo o gasto com honorários advocatícios e de contabilidade. Esse gasto aí que o partido fez só vai aparecer na prestação de contas do partido. Impulsionamento de conteúdo é um gasto que a gente está vendo agora muito comum. É um gasto que ele se inicia com aquisição de créditos. Então, você adquire créditos e que você só consegue verificar a realização do gasto quando você só afere a realização quando tem um documento fiscal. Então, pode ser que no final da campanha, aquele valor do crédito que foi utilizado é maior do que o valor que você tem de despesa com impulsionamento. Quando o crédito foi maior do que a despesa real que você teve com, por exemplo, a divulgação de mensagens no Facebook, por exemplo, quando o crédito é maior, houve sobra e você não usou aquele valor durante a campanha, você tem que ter cuidado, porque se foi com recursos que você antecipou esses créditos, com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou Fundo Eleitoral, esse recurso não é sobra. Esse valor que sobrou em tese, que a gente fala que sobrou, é um valor que tem que ser recolhido ao Tesouro Nacional, porque fundo especial, quando sobra na sua conta, você não transfere, não é seu, não é do partido. Você tem que recolher para o Tesouro. A mesma coisa que aconteceu com o impulsionamento. Eu adquiri créditos para impulsionamento e não usei esses créditos até o final da campanha. Sobrou, o valor da despesa está menor do que o crédito, esse valor, essa diferença aí positiva, eu tenho que recolher. Se foi feita com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, eu tenho que recolher esse recurso ao Tesouro Nacional. Se eu fiz essa aquisição de créditos com recursos da conta de outros recursos ou da conta do fundo partidário, essa sobra aí, essa diferença positiva, pertence ao partido e tem que ser recolhida ao partido nas contas respectivas do partido, na conta do fundo partidário e na conta de outros recursos. Serviços advocatícios e de contabilidade. São gastos eleitorais. Se você olhar o artigo 35 da resolução, está previsto. O candidato pode realizar esse tipo de gasto com recursos de campanha, mas esses gastos não estão sujeitos aos limites de gastos. Eu já tinha falado anteriormente. Material impresso no documento fiscal deve indicar as dimensões do material produzido. Isso é uma novidade que não havia nas eleições anteriores. O material impresso, o documento fiscal, a nota fiscal, tem que vir com as dimensões do material produzido. Gastos com combustível. Gasto com combustível é um gasto que há muita demanda no momento da análise das contas. Nós temos muitas irregularidades quando a gente analisa esse gasto. Gasto com combustível, ele é comprovado com um documento fiscal, com um CNPJ de campanha. CNPJ de campanha, eu volto a repetir, ele é atribuído, nesse momento, para o candidato, de forma provisória. Em 31 de dezembro, a Receita Federal cancela todos os CNPJs de campanha atribuídos aos candidatos. Por quê? Esse CNPJ foi atribuído com a finalidade exclusiva de permitir que todos abram conta e que a documentação de campanha venha selada, carimbada com esse CNPJ. Então, gasto com combustível de campanha é aquele que foi pago com recursos de campanha, com o CNPJ, e que o documento tem o CNPJ de campanha. E esse gasto com combustível é feito para o quê? Para abastecer o quê? Veículos em carreata. Aqui é uma novidade expressa na resolução. A gente já tinha decisões do TSE permitindo carreata, mas a gente não via isso na resolução
como a gente viu agora, veículos em carreata podem ser abastecidos com até 10 litros por veículo, indicando a quantidade de carros e de combustível usado no evento. Veículos em carreata não significa que o veículo está à disposição da campanha. Pode ser que o veículo participou de uma carreata isolada. O veículo que é registrado na campanha é aquele que é usado de fato. O que é usado para carreata é só abastecido com esses 10 litros, que aí tem que ter a identificação da quantidade dos veículos e do combustível usado no evento. Veículos usados na campanha são abastecidos com recursos de campanha. São aqueles veículos originariamente declarados. Notem que a resolução colocou a palavra originariamente declarados. Significa que o registro do veículo tem que vir na prestação de contas apresentada. Você não tem que esperar a Justiça Eleitoral analisar a sua conta, detectar que você omitiu um veículo para você vir e registrar esse veículo. O veículo usado na campanha, que foi abastecido com recursos de campanha, ele tem que estar originariamente registrado na sua prestação de contas. Do contrário, você não atendeu esse dispositivo. O veículo que é veículo de campanha é aquele originariamente declarado, que esses veículos usados tem que haver também um relatório com um volume, valor do combustível adquirido semanalmente para este fim. O combustível usado na campanha também pode ser usado em geradores de energia elétrica alugados ou cedidos, com relatório indicando o volume, valor do combustível adquirido para esse fim. Despesas com pessoal. Despesas com pessoal é outro problema que a gente enfrenta no momento da análise das contas. É o quê? Despesas com pessoal, elas são comprovadas. O documento que comprova uma despesa com o pessoal é o recibo. É o recibo. O recibo que tem data da emissão, descrição do serviço, valor, identificação do destinatário, né, do quem adquiriu o serviço, e do emitente, nome, CPF, endereço e assinatura do prestador dos serviços. Então, vamos ver. O que comprova um gasto com o pessoal é o recibo. A gente, nas eleições passadas, foi surpreendido com prestações de contas em que os candidatos tiravam cópia do talão de cheque, emitiam cheques, tiravam cópia e mandavam para a gente como comprovante desse gasto um cheque emitido nominalmente. Isso não comprova que a despesa foi efetivamente realizada e que foi paga a esse prestador. Porque o que comprova é o recibo que tem todo esse detalhamento, a data, a identificação do emitente, a assinatura do emitente, a descrição do serviço. Nestas eleições, a gente chama a atenção que a resolução exige um outro requisito para a despesa com pessoal, que ela seja detalhada, com a identificação integral dos prestadores de serviço, do local de trabalho, das horas trabalhadas, da atividade executada com a justificativa do preço. Esse detalhamento à parte que a resolução exige, provavelmente vai vir no quê? No contrato. Porque a gente não tem como inserir, né, em via de regra, no recibo todo esse detalhamento. Penso que vai vir num contrato. Mas o contrato não é o documento que por si só comprova, hábil a comprovar o gasto. O que comprova é o recibo. Tá? Gastos não são, a resolução falou o seguinte, gastos não são gastos eleitorais. Se não são gastos eleitorais, ora, não são pagos com recursos de campanha. O documento fiscal não vem com o CNPJ de campanha, porque o CNPJ de campanha é usado para carimbar os gastos que são gastos eleitorais. E o que não é gasto eleitoral? São aquelas despesas de natureza pessoal do candidato. O que a lei, né, estipulou como gasto de natureza pessoal do candidato? Combustível e manutenção de veículo automotor usado pelo candidato na campanha, também a remuneração, a alimentação e hospedagem desse condutor do veículo, a alimentação e hospedagem própria
e o uso de linhas telefônicas até 3, registradas em nome da pessoa física, do candidato como pessoa física. O que está causando dúvida, muito questionamento, é esse gasto com combustível. Eu sou obrigada, se eu uso um veículo próprio na minha campanha, eu sou obrigado a registrar. Sou o veículo próprio, o veículo cedido por terceiros, o veículo alugado. Se um desses veículos está sendo usado pelo candidato para uso próprio dele e também na campanha, é veículo de uso próprio. Esse veículo, que não precisa ser o próprio, pode ser um cedido, é um veículo que ele escolhe para uso pessoal dele. Esse veículo aí, eu sou obrigado a registrar? Sou, porque ele está a serviço também. Ele está para uso próprio, mas está sendo usado na minha campanha. Esse veículo, o combustível desse veículo, a manutenção desse veículo, o condutor desse veículo, todo esse gasto não é gasto eleitoral. Se não é gasto eleitoral, a documentação, eu pago essas despesas com recursos próprios da minha conta pessoal. E a documentação fiscal vem com o meu CPF, pessoa física. Candidato e partido, isso aqui eu já falei, vou só passar rápido. Candidato e partido podem realizar gastos em benefício de outros candidatos e partidos. Podem. Aquele que realiza a despesa, registra a despesa na sua prestação de contas como gastos. E, em seguida, ele faz o rateio, a individualização do valor que beneficiou os outros e faz a doação, tecnicamente chamada de transferência. Quem recebe o beneficiário registra esse valor como doação estimável em dinheiro, exceto quando o gasto feito pelo partido ou candidato se refere a doações estimáveis decorrentes de honorários advocatícios e de contabilidade. Então, respondendo para aquelas pessoas que ligam insistentemente para a gente questionando, um candidato pode fazer gasto, o partido pode fazer gasto em benefício de outros candidatos relacionados a honorários advocatícios? Pode. Pode fazer com recursos de campanha, mas isso não é doação estimável, ou seja, ele registra na sua própria prestação de contas o gasto e não faz a transferência. Então, eu posso ter prestação de contas de candidato sem registro de gasto de honorários de advocatícios e de contabilidade. Posso? Posso, porque esse gasto foi custeado ou pelo partido ou por outro candidato e também pode ter sido custeado por terceiros e não vai aparecer na sua prestação de contas. Essa regra é uma alteração legislativa que nós tivemos em 2017 e só foi encampada na resolução do TSE em razão da alteração legislativa. Essa regra não permite que a Justiça Eleitoral faça a fiscalização, infelizmente, desse tipo, de quem está financiando esses gastos de campanha, que podem ser feitos por terceiros e não registrados na prestação de contas, porque isso não é considerado doação. E também pode ser feito com recursos de campanha, como nós vimos ali. O candidato a prefeito pode custear os honorários advocatícios e de contabilidade dos vereadores do seu partido. Pode? Pode. Mas isso ele não vai fazer a doação. Ele vai simplesmente registrar o gasto na sua prestação de contas. Outra coisa com relação a honorários advocatícios, é bom lembrar, porque a gente está tendo muito questionamento o seguinte, o partido está pagando o gasto com o contador e com o advogado. Candidato tem que ter um procurador. A prestação de contas, ele tem que indicar um procurador. Ele tem que ter um representante. Esse representante, essa procuração, é passada pelo candidato para o procurador dele e assinada pelo candidato. Não vale o partido contratar o advogado, fazer uma procuração coletiva. Contratei o advogado tal e ele está representando esses, aquela lista de candidatos. Não vale. A procuração é individual. Cada candidato tem que designar o seu procurador e assinar essa procuração, independentemente de quem está pagando esse gasto. Ele, doação de pessoa, o terceiro ou o partido. Ele tem que fazer a procuração. Ele tem que ter no processo de prestação de contas dele uma procuração dele
identificando o seu próprio procurador. Encargos decorrentes da inadimplência de pagamento realizados com recursos do fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha não podem ser usados para pagamento de multa de mora, atualização monetária ou juros, multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais, administrativos ou eleitorais. Encargos decorrentes de inadimplência não podem ser custeados com recursos públicos. Quais são esses recursos públicos? Fundo partidário e fundo especial de financiamento de campanha. Multas que são aplicadas aos candidatos por propaganda antecipada não podem ser custeadas com recursos de campanha, sem ser arcadas com recursos próprios. Porque não são gastos de campanha, é propaganda antecipada, não é gasto de campanha. Como eu pago os meus gastos? Como eu recebo o recurso na minha conta de campanha? Nós vimos que eu não posso pagar nenhum gasto de campanha com recursos que não sejam daquela conta que eu abri especificamente para a campanha. E como eu faço o pagamento? Como é que esse recurso sai da minha conta? Ele sai por cheque nominal cruzado. Vejam que na eleição passada a previsão era cheque nominal. Nessa eleição é nominal cruzado. Por transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, débito em conta, cartão de débito da conta bancária, pagamento de boletos registrados, só por meio de conta bancária. Não posso fazer pagamentos em espécie. A regra é essa aqui, que eu pago dessa maneira usando os recursos de campanha. Mas é possível o candidato pagar recursos, o partido pagar a campanha, alguns gastos em dinheiro, através do fundo de caixa. É possível? É. Mas para pagar em dinheiro gastos, o que a resolução chama gastos de pequeno vulto, eu tenho que observar alguns requisitos. Eu só posso pagar em dinheiro gastos até 2% do total dos meus gastos financeiros contratados. Então, à medida que eu vou fazendo a minha campanha, os meus gastos vão crescendo. Então, eu não posso, de início, retirar uma quantia muito grande, porque eu tenho que ficar de olho, eu não posso pagar em espécie mais de 2% do total dos meus gastos contratados. O recurso que eu vou usar para pagar em espécie, em dinheiro, os meus gastos de campanha, esse recurso tem que entrar na minha conta bancária de campanha. Então, eu só posso usar recurso, pagar gasto de campanha em espécie, com recurso que eu arrecadei previamente. Esse recurso está na minha conta de campanha, eu saquei por meio de cartão de débito ou cheque nominativo em nome do sacado e pago gastos até meio salário mínimo, que são os gastos chamados gastos de pequeno vulto. Vice não constitui fundo de caixa. Mais uma vez, o vice-candidato, ele pode abrir conta de campanha? Pode. Ele recebe CNPJ para isso? Recebe. O vice não está obrigado a abrir conta, mas pode abrir? Pode. Mas o limite de gastos dele e do candidato a prefeito é único. Ele não constitui fundo de caixa. Fundo de caixa quem constitui é o prefeito. E ele tem que observar o limite de gastos que foi estabelecido para a candidatura para prefeito. Pagamentos com fundo de caixa têm que ser comprovados. Não estão isentos, excepcionados da comprovação, não. Pagamentos que eu faço em espécie, eu tenho que ter a documentação deles também. Contratação. Há uma limitação com relação ao quantitativo de pessoal que eu contrato para fazer aquela militância de rua, mobilização e atividade de militância de rua. Eu posso contratar, tem um quantitativo limitado de número de pessoal que eu posso contratar e isso aí está divulgado na página de internet do TSE. Agora, essa militância aí, esse quantitativo é estabelecido, esse limite para a militância remunerada, para aqueles militantes que eu pago. Porque o militante que vai para a rua fazer mobilização de rua e não há pagamento, faz isso por uma doação estimável, como doação de
serviço próprio para a campanha, isso não está sujeito ao limite. Então, estão excluídos do limite de contratação a militância não remunerada. Também o pessoal contratado para apoio administrativo e operacional, fiscais, delegados e advogados. Com relação ao total de gastos de campanha financeiros contratados, eu tenho limite para contratar gastos com pessoal, 10%, alimentação de pessoal. A alimentação de pessoal na minha campanha, eu só posso ter gastos com alimentação de pessoal até 10% dos meus total de gastos contratados. E aluguel de veículos automotores, 20% dos meus gastos contratados. Eleitor, essa regra tem em todas as eleições. Qualquer eleitor pode realizar gastos até R$ 1.064,10 para em benefício de candidato de sua preferência. Esse gasto aí não é considerado recurso de campanha, porque esse eleitor faz esse gasto e ele não é registrado na prestação de contas porque não foi reembolsado. Porque se foi reembolsado, é gasto eleitoral. Esse gasto realizado por eleitor, para se enquadrar nesses gastos até 1.064, o documento fiscal emitido é emitido em nome do eleitor. E não há entrega do bem ou serviço ao candidato. Porque se houve a entrega, isso aí é doação. E você sabe que doação feita, eu não posso comprar, eu só posso doar para o candidato aquilo que me pertence, bem que pertence ao meu patrimônio, ou prestação de serviço próprio. Então, eu não posso comprar um material e entregar para o candidato. Eu posso fazer esses gastos até R$ 1.064,10, não são registrados, porque não há reembolso, o documento foi emitido em meu nome, eu não entreguei, o candidato não tem conhecimento desse gasto. Nesses gastos aqui, qualquer eleitor também pode fazer o gasto nesse limite. Esse limite de R$ 1.064,10 não se aplica quando se trata de doação feita de serviços advocatícios e de contabilidade para a campanha. Quer dizer, a pessoa física pode fazer esses gastos com valores superiores a 1.064 em prol de candidatos da sua preferência, e isso não é registrado na prestação de contas. Por quê? Porque não é considerado doação de campanha. Sobra de campanha. Nesse correr a gente já falou de sobra de campanha. Aquilo que sobrou de campanha, quer material permanente, quer financeiro, não pertence ao candidato. Pertence ao partido, salvo se o recurso é do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Se houve sobra de recursos na conta do fundo eleitoral, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, esse recurso não pertence ao candidato e não pertence ao partido. Ele tem que ser recolhido ao Tesouro por meio de uma GRU, e essa GRU tem que vir na prestação de contas. Essa comprovação tem que vir na prestação de contas. Os recursos do candidato que sobram na sua conta de outros recursos ou na conta do fundo partidário, essa sobra pertence ao partido. Aí ele faz a transferência desses recursos ao final da campanha para a conta do partido respectivo. Se é fundo partidário, ele vai transferir para a conta do partido do fundo partidário. Se há outros recursos, vai transferir para a conta de outros recursos. Agora, a sobra que teve na conta de Fundo Especial de Financiamento de Campanha não é sobra, nem do partido e nem do candidato. Ele tem que recolher para o Tesouro Nacional. Bem, prestação de contas. Presta contas ao final das eleições, candidatos e partidos em todas as esferas. Todos. A data única, 15 de dezembro. Agora, como que eu presto contas? Candidatos e partidos, usando o sistema de prestação de contas eleitoral. Todos os candidatos têm que prestar contas? Tem. A sua obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral, ela é estabelecida no momento em que o partido solicita o seu registro. Quer dizer, o partido requereu o seu registro na Justiça Eleitoral, ali nasceu a sua obrigação de prestar contas. Pode ser que em seguida você desistiu, foi substituído.
Seu registro depois foi indeferido, mas a sua obrigação permaneceu. Eu tenho que prestar contas. E como é que eu faço para prestar conta dizendo que eu não arrecadei recursos porque eu desisti, eu fui substituído, meu registro foi indeferido? Todos têm que prestar contas usando o SPCE, que é um sistema eletrônico de prestação de contas elaborado pela Justiça Eleitoral. Durante a campanha, eu tenho obrigações também relacionadas a relatórios financeiros e prestação de contas parcial. Notem que eu tenho que enviar, usando o sistema de prestação de contas, eu tenho que enviar pela internet relatórios financeiros relacionados a recursos financeiros recebidos em até 72 horas do recebimento, sempre pela internet, nada pessoal. Eu baixo o sistema de prestação de contas, eu tenho ele baixado. Recebi um recurso financeiro, eu tenho até 72 horas para registrar e enviar eletronicamente para a Justiça Eleitoral essa informação. E no período de agora, essa semana, de 21 a 25 de outubro, eu tenho que enviar a minha prestação de contas parcial. Da mesma maneira como eu enviei o meu relatório financeiro pela internet usando o SPCE. A finalidade dessas informações é principalmente de divulgação. Essas informações estão todas divulgadas na página de internet da Justiça Eleitoral em Divulga Cande Contas. A prestação de contas parcial vai ser divulgada em 27 de outubro. O que eu informo na minha parcial? Isso também é uma pergunta que está sendo muito rotineira lá para nós. Eu informo a minha movimentação financeira e estimável ocorrida até o dia 20 de outubro, até o dia de amanhã. Tudo que eu arrecadei até o dia 20 e todas as despesas incorridas, pagas ou não, até o dia 20. Na parcial, eu não tenho que me preocupar e nem faço aquela conciliação bancária. Na minha parcial, a minha prestação de contas ela está em curso. Então, eu não tenho que me preocupar em conciliar receita com despesa. A minha parcial provavelmente vai ter muito mais gasto contratado do que recurso arrecadado. Nesse momento, eu não me preocupo com essa parcial. Eu envio no período de 21 a 25 de outubro, a minha parcial pela internet, demonstrando a minha arrecadação e os meus gastos ocorridos até o dia 20, independentemente de meus gastos estarem pagos. A gente sabe que a despesa ela ocorre no momento da contratação. Eu contratei, eu informo. Pode ser que eu não tenha pago até aquela data. Isso aí não é nesse momento que a gente vai verificar se todos os seus gastos estão pagos. A prestação de contas parcial que você enviou nesse período exclusivamente pela internet, quando ela é recepcionada na base de dados da Justiça Eleitoral, você recebe num sistema de prestação de contas um número da autuação dela no processo judicial eletrônico. Todas as prestações de contas hoje são eletrônicas e formam autos de processo judicial eletrônico. Então, você enviando a parcial, você recebe um número que é o número do processo judicial eletrônico. Para quê? Para que você envie posteriormente a procuração do advogado para essa prestação de contas. Providencie a juntada do instrumento de procuração do advogado diretamente no PJE. A gente sabe que a prestação de contas final de campanha de candidatos e partidos, a data é 15 de dezembro. A prestação de contas, desde o início da campanha, a campanha tem que estar acompanhada pelo profissional de contabilidade. A figura do profissional de contabilidade, ela é importante para o quê? Para a orientação do prestador de conta, desde o início até a finalização com a entrega. Então, a resolução não fala em contratação dele só para a prestação de contas. Ele orienta a sua campanha desde o início. Então, a sua campanha desde o início tem que ter essa supervisão e essa orientação desse profissional. E também você tem que ter um procurador, que é o que eu falei
anteriormente. Você tem que designar um profissional da área de direito para te representar nesse processo. Não vale o candidato, o partido contratar e fazer uma procuração coletiva, indicando um advogado para representar todos os candidatos. Cada candidato tem que ter o seu próprio representante assinando a procuração. A prestação de contas é acompanhada sempre pelo profissional de contabilidade, obrigatória a constituição de advogado e a documentação. O que integra a minha prestação de contas? Os extratos das minhas contas bancárias abertas, mostrando a movimentação ou a não movimentação durante esse período em que ela foi aberta. Os comprovantes de recolhimento das sobras, a declaração do partido comprovando o recebimento de sobra permanente. Eu comprei uma caixa de som, alguma coisa permanente para minha campanha, terminou a campanha, aquele material está ali. Aquele material não me pertence, ele pertence ao partido e eu tenho que recolher. A regra é recolher ao partido. Tá? Eu tenho que juntar os documentos quando há assunção de dívida, que eu falei anteriormente, por parte do partido, o instrumento de mandato de advogado. Se eu não juntei após o envio da parcial o instrumento de mandato, eu tenho até a prestação de contas final para juntar esse documento. Os comprovantes de devolução de fonte vedada, guia de recolhimento ao tesouro de recurso de origem não identificada, documentos, toda a documentação de gastos que eu fiz com fundo partidário e fundo especial de recursos de financiamento de campanha, que são recursos públicos, eu tenho que juntar essa documentação na minha prestação de contas. E notas explicativas com aquelas justificativas pertinentes. Muitas ligam para nós e contam um fato, mas eu fiz essa situação assim e usei o recurso, não poderia, como é que eu faço? A gente não tem determinadas situações, nós como a área técnica do tribunal, a gente não tem solução para aquelas situações que fogem à regra. Fogem à regra, vocês vão ter que descobrir uma melhor maneira de atuar naquela situação ali, que não tem legislação que ampare aquela situação, e sempre fazer uso sempre da nota explicativa. Porque isso aí adianta no momento da análise, não faz com que haja uma diligência para questionar essa ou aquela situação. É bom lembrar que a Justiça Eleitoral, ela busca confirmar aquilo que está sendo declarado nas prestações de contas com fontes externas. A Justiça Eleitoral, para quê? Para que a prestação de contas realmente ela demonstre com clareza para a sociedade o que foi feito durante a campanha. Então, durante a campanha, a Justiça Eleitoral busca de órgãos públicos informações que vão ser confrontadas com as prestações de contas para a gente verificar a correção, para que tudo que se informe seja a realidade do que se arrecadou e do que se gastou. O nosso contato é assessoria de contas, junto@tre-es.jus.br. Os nossos telefones de contatos são esses aqui. Eu agradeço a todos que nos acompanharam nesse evento. Estou à disposição para o esclarecimento das dúvidas